Olá a todos, connosco Franklin Marques, Presidente da Secção Regional Norte da Ordem dos Farmacêuticos e membro da Direção Nacional da Ordem desde 2009, mas também Presidente da Associação Europeia de Medicina Laboratorial e Genética Humana e, mais recentemente, da Associação de Ciências Farmacêuticas de Portugal. É ainda Conselheiro Nacional da Autoridade Antidoping de Portugal e professor na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto há quase 38 anos. Portanto, começou a dar aulas com 5. Quase. Eu costumo dizer na brincadeira que a guerra foi em 14, né? Começou a contar a partir daí. Não, a falar, realmente só há bastante tempo, como professor, comecei como monitor, lá na Faculdade de Farmácia, por convite da parte da microbiologia, e depois evoluí naturalmente para assistente, acabou o curso, que fiquei assistente, estive fora depois da faculdade, e depois, quando regressei à faculdade, tomei posse do meu lugar em Bioquímica. E pronto, e desde aí foi até agora. Até agora que começou realmente. Muito bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. Então, a nossa ideia é conversarmos aqui durante um bocadinho e percorrermos basicamente o seu programa de forma a podermos ter uma perspectiva esclarecedora de quais são as suas propostas. A primeira pergunta que evidentemente teríamos que lhe fazer é: mas porquê que o King in the North, para usarmos a linguagem do nosso Game of Pharma, decide que agora é tempo de liderar a Ordem e se apresenta como candidato a bastonário? Bem, eu tenho uma visão diferente para o que é a função do farmacêutico, um pouco diferente daquilo que tem sido seguido até hoje. E todo o meu percurso de vida e de experiência que eu tenho no Norte no sentido da Secção Regional do Norte, foi nesse sentido. Isto é, comecei a desbravar caminhos no sentido de autonomia, maior responsabilização do farmacêutico, mas também uma maneira diferente de ver a sua ação como farmacêutico. Ou seja, não me limito a ver o farmacêutico como o único profissional de saúde preso, e quando digo preso é no sentido bom do termo, não é? A uma farmácia, preso a um laboratório da nossa clínica, preso a qualquer que seja. E muitas vezes sujeito a outra maneira de pensar que não a sua, enquanto profissional liberal que é. Eu tenho um conceito muito elevado do profissional liberal, tenho um conceito muito elevado da capacidade que nós temos enquanto profissionais de saúde, que eu vejo que muitas vezes se esmorece no tempo. Eu sou professor, como disse, professor da faculdade, vejo-os todos, desde pequeninos, eu digo pequeninos, já sou velho, já posso falar, em pequeninos, desde que entraram na faculdade com 17, 18 anos, e vejo a mudança deles até sair da faculdade com 23, 24 anos, e vejo depois. E vejo que há uma mudança muito significativa nas expectativas dos estudantes de farmácia. E vejo também mais, vejo que eles vão para lá com ideias totalmente idílicas em muitos campos, em muitas áreas, com expectativas extraordinárias, e depois chegam cá fora, têm alguns dissabores, alguns disappointments, como dizem em inglês. O que é que acontece então aí? O que é a minha versão? Portanto, eu quando comecei a ter uma certa autonomia sob o ponto de vista executivo, comecei a preparar um caminho diferente. E fiz cursos muito objetivados na formação que fiz no Porto, para a profissão propriamente dita, para o desempenho profissional dos nossos farmacêuticos. E fiz isso preparando-nos para caminhos novos, para os cuidados farmacêuticos, a formação em farmacoterapia, porque já previa naquela altura que o caminho farmacêutico ia mudar. Aliás, já começou em 93, como sabe, já com a OMS que já definiu um papel diferente para o farmacêutico. Aliás, eu tenho a impressão que começo no meu programa a dizer isso, há duas visões diferentes de farmacêuticos, uma que é o homem do medicamento, especialista do medicamento, aquele que design, que faz produção, que dispensa, e há aquele a seguir, que depois da dispensa também atua também. Quer dizer, não é só um farmacêutico do medicamento, mas aquele que está vocacionado para o doente. E a minha visão, enquanto farmacêutico, é vocacionar o farmacêutico para o doente. E isto necessita de skills. Muito bem. Escreveu muito recentemente, e pegando um bocadinho nessa sua visão, escreveu muito recentemente para o Netpharma uma crónica em que aponta o dedo aos velhos do Restelo, que nos trouxeram a este caminho. Quem são os velhos do Restelo? Onde é que falharam e porquê que falharam? Provavelmente por ter uma visão de farmacêutico diferente da minha. Provavelmente por focar a sua ação mais
no local de trabalho e não na pessoa que define o local de trabalho. Para mim, o que define o local de trabalho é o farmacêutico e é o profissional de saúde. Eu digo muitas vezes, se eu tiver que ser operado ao coração, quero ser operado em determinados sítios. Porquê? Porque aí estão os melhores profissionais. E são eles que qualificam e dão mais vantagem e dão a melhoria significativa ao local onde estamos inseridos. Isso para mim é muito importante. Ligar mais ao recurso humano do que propriamente onde nós exercemos a nossa função. É por isso que muitas vezes eu digo que o farmacêutico, enquanto profissional de saúde, pode atuar em todos os sítios. Não só na farmácia, nos habituais lugares, mas também em casa. Se eu quiser dar uma consulta farmacêutica, por exemplo, eu posso dar perfeitamente em casa, porque isto acontece em todo lado do mundo, também acontece aqui. Não é? Quer dizer, a independência do farmacêutico profissional de saúde é ele que define o lugar. Os velhos Restelo foi aqueles que, se calhar, confinaram o farmacêutico ao local de trabalho, encararam o local de trabalho, em vez de encarar a profissão como autónomo, liberal, apesar de os definirem como tal, não é? Mas, na verdade, desde 2009 que desempenha cargos de relevo no âmbito da Ordem dos Farmacêuticos e é membro da Direção Nacional. Como é que combateu esse estado de coisas? Sabe que a organização da Ordem dos Farmacêuticos é muito interessante, como falava. Há autonomias regionais. Mas, no fundo, de cada presidente de uma secção regional, vai para a direção também. Mas somos 1 em 7. E 1 em 7, muitas vezes, não quer dizer que eles não apoiem essa ideia, mas muitas vezes as coisas diluem-se num percurso. Segundo, quem conhece bem uma ordem sabe 2 coisas. Sabe que todo dia é um dia diferente. Muitas vezes, quem está em negócios de FIA, as coisas aparecem, brotam como coisas. E muitas vezes a linha de pensamento que nós temos, queremos implementar, surgem outros fatores que podem, digamos que, como que, retrasar um pouco essa linha de pensamento. E às vezes perdemos no tempo. E quando são 2, 3, ou quando é aquela pessoa que define um caminho, esse caminho está sempre presente. Quer dizer, é por isso que eu digo, é importante, apesar de estar há tanto tempo na ordem, muitas vezes não consegui, porque surgiram coisas. Segundo, a direção, muitas vezes, sem vontade nenhuma deles, sem culpa nenhuma deles, foram ultrapassados pelos acontecimentos. Veja agora isto que aconteceu neste mandato com a pandemia. Não vale a pena, nós não tínhamos ilusões que a pandemia quebrou um ponto muito grande da nossa atuação política, enquanto direção nacional. Mas eu sou só um. Não sou só um. E há outras coisas que aparecem, não é? E é por isso. Mas eu espero que agora, quando for bastonar, espero que seja, tenha em mim o conceito que eu defendo há anos, do lugar de farmacêutico para o farmacêutico só. Olhando para o seu programa e centrando-nos aqui no que é o ponto A, e portanto o primeiro e o chave, que tem a ver com os farmacêuticos e o exercício da profissão, o Franklin defende a implementação da consulta farmacêutica e tudo o que lhe está associado, a prescrição farmacêutica, o acesso aos dados clínicos dos doentes, e defende isto como a principal forma de reconhecimento dos farmacêuticos. Creio que ninguém discordará, mas a questão é como é que se propõe alavancar a concretização dessa medida, a implementação desse desígnio. Muito bem. Isso é para falar meia hora. Não, muito bem, vamos lá ver. Ou 3 minutos. Ou 3 minutos. Deixa-me voltar um pouco atrás, se não se importa. Porque enquanto alunos, os alunos e o professor, e as expectativas que os alunos têm quando saem da faculdade, vêm cá para fora, com os sonhos de adolescente que nós tivemos. De adolescente não, de jovenzinho que nós fomos, não é? E quando nós tínhamos a faculdade, vimos com ferramentas que queremos usá-las. Usar o melhor das intenções. E às vezes somos cerceados na nossa maneira de atuar. E acho muito triste quando uma pessoa tem a ilusão de melhorar o mundo, o jovem que vai melhorar o mundo, como sabe, nós temos uma vontade, e muitas vezes ficamos presos, enquistados onde estamos. E, portanto, eu acho que... E sentem-se frustrados. Aliás, eu acho que a maior forma de valorizar o farmacêutico é dar-lhe atividades que promovam que permitam usar os seus conhecimentos e evoluir. O que se passa no farmacêutico é que estes itens que falou, de forma de valorização, não se resumem só ao dinheiro, mas resumem-se também à capacidade de intervir socialmente, intervir a favor do doente. Porque hoje em dia há uma direção muito definida por parte das faculdades, acho eu,
pelo menos na minha é, no sentido de ter uma vertente muito mais clínica, muito mais voltada para o doente. Aliás, nós existimos que existe doente. Portanto, neste momento, a consulta farmacêutica é um bem em si e um caminho muito válido para atuar. Eu costumo dizer muitas vezes que a profissão farmacêutica é uma profissão que está à conta corrente. Esta história não é minha, mas enfim, que eu uso como minha, que tem a autorização do autor, é que realmente, eu digo muitas vezes que nós temos que sair do balcão. Isto é, os bancos saíram do balcão, os CTTs saíram do balcão, os seguros saíram do balcão e nós continuamos no balcão. O balcão não é um espaço físico, obviamente, é um espaço de reação direta, de ligação direta com o doente. Ora, como é que eu quero fazer isso? Não é, obviamente, nem toda a gente, nem todas têm condições para ver consulta farmacêutica, mas a consulta farmacêutica parece-me a mim o melhor método, o melhor caminho nosso de farmacêuticos para intervir em saúde pública. Podemos acompanhar o doente, podemos monitorizar o doente e podemos, melhor ainda, evoluir no sentido do acompanhamento farmacoterapêutico. E como é que a sua ordem vai concretizar essa Não, nós essa temos visão? um plano definido, eu tenho um plano definido, se calhar depois posso lhe dar o plano que tenho. Eu tenho um plano definido como fazer. Primeiro, já existe consultores farmacêuticos. Connosco, na minha lista, tem pessoas que trabalham há anos em cuidados farmacêuticos. Portanto, já temos um caminho definido, perfeitamente por pontos, o que fazer. Claro que há uns que estão mais atrasados e vão ter que se adaptar, e eu vou fazer formação nesse sentido, dando exemplos de ver como é que se faz, e no outro lado, já mais evoluídos, vamos dar um salto mais qualitativo. Isto também depende muito, a meu modo de ver, das competências que a ordem vai ter que dar, vai ter que desenvolver neste sentido. Mas temos um plano muito bem definido, com experiências muito definidas, muito concretizadas, muito antigas, quando digo antigas não é 2, 3, 4 anos, é mais, muito alicerçadas em factos concretos. E a consulta farmacêutica não se dá só nos hospitais, dá-se também das farmácias, dá-se também individualmente em casa. Ainda há pouco tempo recebi uma comunicação de colegas nossos que fazem mesmo um sítio em sua casa, ou sua casa, um espaço deles, individualmente, como consulta farmacêutica. Isto não é novidade. Aqui ao lado, em Espanha, o Manuel Machuca, nosso colega, tem um consultório de consulta farmacêutica há anos. Portanto, como vê, quer dizer, isto não é novidade, é só adaptar e agora evoluir. Portanto, a consulta farmacêutica para mim é realmente um caminho a seguir, mas tem que evoluir com aquelas fases todas. Uhum. Desde a renovação da carteira, eu digo sempre carteira profissional por defeito, da prescrição, isso faz tudo parte deste conceito global que eu queria incluir como consulta farmacêutica. Por outro lado, destaca também a necessidade de uma justa remuneração dos serviços prestados e as condições em que são concretizados. Não sendo a Ordem dos Farmacêuticos um sindicato, como é que prevê que possa contribuir para alcançar este desiderato? Eu sei distinguir muito bem o que é o sindicato da Ordem, mas sei distinguir muito bem também o que são as expectativas dos nossos colegas e não são. Eu não vou falar em dinheiros, porque não posso falar em dinheiros. Eu tenho é que combater aquela sensação de desânimo e a sensação de desmotivação que os farmacêuticos têm quando entram no mercado de trabalho, quando saem da faculdade do mercado de trabalho, ou mesmo aqueles que estão no mercado de trabalho se sentem injustiçados. Porquê? Porque trabalham muito e sabem, também como eu, que o trabalho de farmacêutico é um trabalho árduo. Muitas vezes não tem horas, muitas vezes não tem fins de semana, tem noites, tem dias, e portanto, isso é um trabalho muito intenso e é todos os dias a receber. Algumas farmácias 100, 200 doentes por dia, realmente é um trabalho muito árduo. E sentem-se muitas vezes queixas que me fazem a mim que, para o trabalho que fazem, são muito mal remunerados. Bem, mas pior que isso, não é isso, é a sensação de uma pessoa estar preparada, sentir que está preparada para um facto, para desempenhar uma função, e ver que outra pessoa menos diferenciada ganha o mesmo. Isto é, em Portugal há um defeito muito grande, é que não se tem valorizado imenso essas profissões qualificadas. Mas todos os dias ouvo os políticos dizer que somos a melhor geração do mundo. E na realidade somos. Eu tenho os meus alunos que vão para fora e são bem acolhidos. E ficam lá muitos, a fazer doutoramentos, a trabalhar nas farmácias, nos hospitais, enfim. Mas a verdade é que este sentimento de injustiça existe. E quer dizer que, não sendo sindicato, não tendo que ter comigo valores, não quero saber se é 1000, 1002, 1003, não é nada comigo, isso é um problema de sindicato.
tem que existir necessariamente um patamar de qualidade mínimo. Se há o rendimento mínimo, se há o ordenado mínimo, porque é que não há de haver um rendimento de qualidade mínimo? No meu curso de auditor, que eu fazia antes, dizia-me assim, a primeira vez que eu fui à primeira aula, que eu não compreendi, diziam assim, o preço da qualidade é inferior ao da não qualidade. Eu nunca percebi. Hoje percebo. Isto é, tem que haver uma pessoa que trabalha 6 anos, como nós, 5, 6 anos, que faz um curso para ter expectativas diferentes, para estar melhor preparado para a vida, não pode trabalhar, não pode ter o mesmo ordenado, o mesmo rendimento que tem uma pessoa indiferenciada. Isto não é a mania de ser melhor que outros, não, é uma questão de justa compensação pelo esforço que teve. Não quero pôr aqui dois padrões, mas quero pôr aqui, como tudo existe, tem que haver. Isto é um problema que o Estado tem que resolver. Se resolve o problema do ordenado mínimo, também tem que resolver os problemas de qualidade mínima. Isto eu vou lutar por isto. Falar a toda a gente, fazer montanhas de entrevistas nos jornais, como está a fazer, vou defender isto até a morte, porque é necessário. É um papel da ordem encontrar um patamar de dignidade profissional. E a dignidade profissional também se reflete na remuneração, também se reflete no ordenado que tem. Acha que, por exemplo, no âmbito das farmácias comunitárias, a economia do setor tem espaço para o que considerar ser a justa remuneração dos farmacêuticos? Presumindo, obviamente, que ela é superior à que temos em média hoje em dia, claro. Não, uma boa pergunta. Aliás, eu fiz uma entrevista há pouco tempo em que falei nisso. Realmente, a sustentabilidade das farmácias, e não queria entrar para essa área, que é a minha ordem, mas eu reconheço que as farmácias têm que ser sustentáveis. Porquê que têm que ser sustentáveis? Primeiro, porque têm um serviço público a desempenhar, e segundo, é o lugar de excelência para que nós precisamos lá dentro trabalhar, não é? Portanto, tem que haver uma sustentabilidade das farmácias muito elevadas. Como é que se resolve isto? Provavelmente aumentando os serviços farmacêuticos aplicados lá dentro. Quer dizer, deixar de ser apenas um interposto de medicamentos, mas passando a ter também uma intervenção mais intensa na sociedade. Aliás, se vir o meu programa, vê que eu digo isso. Chegaremos lá, seguramente. Mas ainda nesta ideia de valorização? É verdade o que está a dizer. Há farmácias que eu reconheço que, neste momento, vivem algumas condições menos boas, sob o ponto de vista da sustentabilidade económica e financeira, que provavelmente não terão, mas há muitas que podem, não é? Isso aí, eu sou sensível a essas coisas. Uma pessoa só pode trabalhar com o que tem, não é? Isso aí é muito claro para mim. Sim, senhor. Aponta também a inexistência de diferenciação na carreira farmacêutica e o que lhe perguntava é que ações concretas deve a Ordem tomar para que essa situação mude. E se de alguma forma isto está relacionado com as novas competências que estão agora em discussão e aprovação no diferenciação da carreira farmacêutica, mas como? Sim, diz-me que o seu programa aponta a inexistência de diferenciação na carreira farmacêutica. Não está a falar de carreira farmacêutica hospitalar, está a falar dos farmacêuticos. Estou a falar dos farmacêuticos de uma forma geral. Sabe que não é bem isso que eu queria dizer, não é bem esse termo de diferenciação de carreira. Eu acho que, como tudo na vida, tudo vai tender para uma especialização. Especialização no sentido bom termo, no sentido da melhor qualificação das pessoas. Eu acredito piamente que terá que haver farmacêuticos mais especializados numa área que noutra. Terá que haver naturalmente que a evolução nesse sentido. Se repararem em todos os serviços de saúde, cada vez há mais diferenciação e mais pessoas muito mais atualizadas numa área que noutras e que têm funções diferentes cá fora. Eu acredito que na área da farmácia também vai ser assim. O farmacêutico geral cada vez vai existir, obviamente, mas cada vez vão haver nichos de mercado, farmacêuticos mais especializados, que vão ter necessariamente mercados diferentes. E vai ter funções diferentes. Ora, isto vai fazer o quê? Ao ter um recurso humano, um farmacêutico mais especializado numa área, vai enriquecer-se a si mesmo, mas vai enriquecer também o local onde está a trabalhar. Portanto, isto é muito positivo, para meu modo de ver, para a profissão farmacêutica e para, no campo, neste momento estamos a falar, para a farmácia no particular. Portanto, isto tem tudo. E agora como é que a Ordem pode atuar? Estimulando este caminho. Não só dando formação quando é necessária, porque a Ordem não é uma entidade formativa, mas tem que fazer uma formação estruturada. Aliás, se reparar da minha vida no Norte, na secção do Norte, toda a minha vida formativa que eu faço é tudo dirigida para uma saída profissional.
estruturante, faço outras quaisquer normais, pequenas, também de atualização de conhecimentos, mas o meu objetivo primeiro enquanto ordem é sempre criar condições para que haja novas ciências profissionais, para que haja especializações ou áreas de especialização entre cada farmacêutico, para que possa exercer diferentemente a sua função. E sabe que eu acredito mesmo nisto. Eu acredito nisto porque vivi isto. Eu tenho colegas nossas que muitos conhecem, que, pelas suas competências, ao sair de uma farmácia para outra, levou consigo um manancial de pessoas. Isto é real. Quando faço uma plano, quando escrevo isso, todo o meu plano que está aí, todo o meu programa é baseado em fatos reais. Quer dizer, isto parece um filme, baseado em fatos reais, não é? Mas a verdade é que é isso mesmo, sabe? Eu não estou a dizer isto por imaginação. Não, eu uso para cada ponto que está aí no programa um caso real da minha vida, onde eu presenciei, onde eu vivi. Portanto, eu acho que a Ordem pode muito bem potenciar as capacidades de cada um, no sentido de evoluir, melhorando a pessoa, melhorando o serviço onde está a trabalhar e, na última análise, e primeira, objetivada, para melhorando a saúde pública e a saúde individual de cada um de nós. Mas nesse percurso de diferenciação e de especialização, por exemplo, e no âmbito das especialidades da própria Ordem, nós no terreno, e porque estamos muito perto da farmácia comunitária, vamos ouvindo, por exemplo, que este grau de especialista em farmácia comunitária é de momento mais ou menos irrelevante. Num eventual mandato do Franklin como bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, teremos a Ordem a bater-se, por exemplo, pelo reconhecimento deste grau ao nível da direção técnica das farmácias comunitárias? Da exigência do grau de especialista em farmácia comunitária, por exemplo? Sabe que nós somos tão poucos, né, com isso ainda, com esse título, que dificilmente se pode pronunciar sobre isso. Eu acho que é uma coisa muito recente, muito, muito recente. Eu até acredito no título, mas acho que é muito recente para poder, com ele, fazer alguma coisa. É evidente que neste momento ainda, uma parte ainda é mais uma mais-valia para quem o tem, mas reconheço que, sob o ponto de vista político e sob o ponto de vista de reivindicação, eu acho que ainda não chegou o tempo. Não chegou o tempo ainda. Reconheço que mais tarde pode ter valor. Quer esse, quer outras competências que se podem criar dentro do ciclo profissional. Mas acho que é muito recente mesmo. Eu acho que neste momento nós não podemos pensar nisso. Mas poderá evoluir nesse sentido. Repare que na Ordem, as grandes especialidades que temos na Ordem de respeitabilidade sob o ponto de vista político, temos análises clínicas, instante humano, porque é obrigado por lei, temos que a indústria para determinadas coisas e pouco mais temos, não é? Portanto, primeiro, o que eu tenho que ver neste momento é o seguinte, é o que temos evoluir para o reconhecimento político, exigências políticas. E esta parte de fase comunitária é um caminho que tem que percorrer ainda nesse sentido. Mas acha que é esse o caminho? Pode ser um caminho. Pode ser um caminho, sabe? Pode ser um caminho muito certo, porque na Europa não há muitos caminhos que se especializar, sabe que não tem, não é? Não tem, vamos ser corretos. E muitas vezes também sozinhos no caminho também não é muito bom. Mas a verdade é que pode ser um caminho que temos que pensar bem, que se realmente se concretizar e se valer a pena, temos que pensar nisso muito seriamente. Como é que avalia a atual norma de dispensa de medicamentos hospitalares em farmácias comunitárias e ao domicílio e, por consequência, a atuação mais ou menos recente do grupo de trabalho que tratou essa norma, que depois acabou ultrapassada por uma pandemia, curiosamente? Mas está uma coisa interessante. Eu acho que há o momento antes e o momento depois da pandemia. Eu sou um pouco relativamente à pandemia, eu acho que digo muitas vezes isso. Nós, farmacêuticos, fizemos muito durante a pandemia, mas podíamos ter feito muitíssimo mais. Se tivéssemos seguido um caminho muito mais clínico, muito mais interventivo na saúde pública do que aconteceu até agora. Isso traduziu-se também na falta de confiança, provavelmente, que muita gente teve em nós e nesta falta de multidisciplinaridade, esta falta de intercâmbio que existe, de ligação que terá que existir. Os medicamentos de cedência hospitalar, da exclusiva cedência hospitalar, ter o doente que ir lá, só do acesso, assim, não faz sentido hoje em dia. Quer dizer, quando as coisas estão, quando o doente está bem estável, estabilizado, quando já se conhece a evolução da doença, não faz sentido nenhum um doente caminhar horas e horas para buscar aquilo lá.
há vários motivos, há vários modelos para contribuir para o acesso melhorado a esses doentes. Um deles foram vários apontados por esse tal grupo de trabalho, dos quais eu admito, para mim, puxando a brasa a minha sardinha, que o melhor para mim será a cedência através da farmácia de proximidade. E porquê que é o melhor para mim? Porque falam farmacêuticos com farmacêuticos. E, portanto, têm a possibilidade de melhor acompanhamento. Aquele processo que muitos usaram hospitais, de levar diretamente ao hospital ao doente, também é bom. Mas não há necessidade de gastos suplementares quanto à farmácia comunitária, e nós sabemos que os doentes conhecem muito bem a farmácia comunitária, e sabemos mais ainda que muitas vezes o doente é mais fiel ao farmacêutico do que ao médico do que à instituição. Isso é uma verdade insufismável, por mais que nós digamos que não. Até parece um lugar comum eu estar a dizer isto, não é? Até parece que estou... Mas a verdade é isso que eu sinto, é isso que eu vejo, não é? Portanto, faz todo sentido. E eu defendo, neste momento, que o modelo melhor para mim, para nós, será mesmo o acesso direto. Agora, o grupo de trabalho apresentou várias propostas. Essa da farmácia, a direta, as RS, enfim, pôs uma série de propostas das quais eu prefiro esta. Não mas, quer dizer mas depois limitou o âmbito das substâncias que poderiam passar para esta norma a um grupo muito, muito restrito. Bem, mas quando se começa, também é preciso agora trabalhar sobre ela. Nós podemos começar com um pouco e depois evoluir. Agora, se começarmos com um pouco e ficamos aí, então está tudo mal. Portanto, eu acredito que as coisas têm que ser dadas passo a passo. Mas também não acho que sejamos suficientemente estreitos de pensamento para ficar restritos a essas coisas. Desde que seja comprovada a segurança, desde que seja comprovada a estabilidade do doente, não vejo porque não alargar a marcha. Agora, tem que haver peritos para isso, mas peritos racionais, não é? Eu não sou um especialista em farmacêutico em medicamento hospitalar, não sou. Mas há gente que é muito boa. Há gente que é muito melhor que eu, não é? E então sabe perfeitamente medir os prós e os contras e sabe dizer qual é a vantagem ou a desvantagem de ter isso. Agora, eu reconheço que em determinadas áreas é preciso ter um certo cuidado, mas a partir do momento que está confirmada a segurança, a partir do momento que o doente estava prontinho para receber o medicamento sem ter que se deslocar, então não vejo por que não. E acha que a conversa entre colegas hospitalares e comunitários é fácil no seio da própria ordem? É porque às vezes parece-nos mais que estamos aqui numa guerra de poder, de conhecimento, do que propriamente do interesse do doente. Qual é a sua opinião? Muito bem. Creio que foi clara. Não, mas sabe, já foi pior. Realmente, hoje em dia, as coisas estão a aproximar muito mais. Eu estou muito contente que, neste momento, nós falamos, há muito maior interação sobre isto. Hoje em dia, já naquela separação do hospital farmácia comunitária, já não é assim tão grande como era antes. Mas reconheço que houve um período que havia uma distância muito grande. Hoje em dia, há vontade política, que é dos dois conjuntos, dos dois grupos, de trabalhar em conjunto. Mas há mesmo, sabe? Há mesmo hoje em dia, o que eu vejo, há uma aproximação muito grande, quer dos farmacêuticos comunitários ao hospital, quer do hospital aos farmacêuticos comunitários. Isso foi um caminho que nos levou aqui, sabe? É pena que eu tenha isso, que isto é um caminho que demora tempo. E já devia ter sido muito mais alavancado, no sentido de maior rapidez. Se nós tivéssemos seguido desde 93 este caminho, nada disto acontecia, sabe? Mas eu acredito, pela experiência que tenho, e pelo que eu vi nesses últimos tempos enquanto ordem, há uma grande proximidade, há uma grande aproximação entre nós, e portanto aquilo que me disse a pergunta, eu sorri há bocado, mas já não é verdade. Outrora foi, hoje já não é verdade. Hoje as pessoas estão muito mais receptivas e melhor ainda, acreditam mais que o nosso objetivo é o doente. Quer dizer, a nossa maneira de pensar a farmácia, de pensar serviços farmacêuticos, de pensar a profissão, já mudou. Mudou mesmo, eu sinto isso. Acha que a pandemia ajudou um bocadinho a essa aproximação? Se não foi a pandemia, então vai-me perdoar. Quer dizer, quando nós tivemos um período de pandemia, que nós farmacêuticos comunitários e laboratórios hospitalares trabalharam imenso, e viram as suas falhas, quais foram as falhas, foram as limitações que nós muitas vezes tivemos perante o doente. Eu estava no Porto, da pandemia. Repare, eu recebi telefonemas na ordem de farmacêuticos de farmácia comunitária a dizer o que é que eu faço. Que os doentes vêm para cá não têm medicamentos porque ninguém nos passa. Vão para o centro de saúde, não estão. Não está lá. Repare que nenhuma farmácia fechou,
nenhuma farmácia teve baixa com filhos pequeninos, nenhum entrou, funcionaram sempre, e os laboratórios também, é impressionante. E vê centros de saúde que fecharam, porque os doentes não tinham, os médicos não tinham, ou se não fecharam, ficaram limitados ao residual. E nós não. E nós podíamos ter feito muito mais, de eu dizer a renovação, no caso das doenças crónicas, da prescrição farmacêutica, porque é que não? A França fez isso. Em 2020, a França pôs em junho, quem foi em junho, a prescrição farmacêutica para algumas pessoas, obviamente, de certos fármacos limitados, que não prescrição clínica, que fica isto muito claro, eu não quero ter confrontos com os médicos, tem de ser tudo num ambiente de consensualidade, porque senão não vale a pena, andámos aqui em confrontos desnecessários, mas fez isso, e nós não podemos fazer. E não havia ninguém que olhasse por eles. Quando o doente conhece o seu farmacêutico, conhece a história, é por isso que é importante o acesso aos dados, não é? Mas mais que isso, como digo sempre, o acesso aos dados é uma parte. E nós temos uma vertente muito clínica que temos que usar a favor do doente. Portanto, e isto, os óbices que nós tivemos antes, dirigido ao doente, em função do doente, se nós não damos o salto qualitativo agora, não há hipótese. Porque não vale a pena. É um pensamento que eu tenho desde há longos anos, e se vai ver o meu percurso de caminho que eu tenho neste sentido, das jornadas que faço no Porto, das grandes discussões que temos neste sentido, nestas áreas, vê que tudo caminhava para isto. E chegamos a um ponto que muitas vezes não podemos fazer mais. Então o que é que falta? A vontade política? Coragem nossa, coragem dos outros assumir o farmacêutico o farmacêutico não, o profissional de saúde como o doente, como o seu objetivo. Mas está uma coisa. Com esta direção que houve agora, no qual fiz parte, para a professora Ana Paula, uma vontade genuína de conversar. E tivemos da parte dos médicos uma capacidade também genuína de aceitar e de sentarmos e de falarmos. Este que nós ganhamos não podemos perder. Sabe, este intercâmbio, esta maneira de falar entre nós, de pôr as coisas em cima da mesa e depois chegarmos a um consenso, vale ouro. E foi a pandemia que proporcionou isto também, que acelerou isto. Portanto, neste momento temos todas as condições para que entre nós, profissionais de saúde, possamos conversar com nível, com urbanidade, vocacionados para o doente, e chegar a um termo. Aos poucos. Não é preciso muito, aos poucos. Mas depois como há bocado falou naquela lista, aos poucos, mas consegue-se. Porque se outros conseguiram, nós conseguiremos. Se outros países da Europa existe isto, Portugal não é diferente. E nós temos muito bons profissionais. Aquilo que me apraz dizer, que eu não me canso de repetir, é que nós temos muito bons profissionais. E somos bons profissionais, também somos boas pessoas. Algumas. Não há parte agora, uma brincadeira de neto no meio, não é? Mas essas pessoas boas são responsáveis por fazer seguir o mundo. E é isso que eu queria pôr, as pessoas boas trabalhar nesse sentido. Nesse sentido, advoga também, no âmbito do seu programa, o reforço quantitativo e qualitativo dos serviços farmacêuticos em farmácias comunitárias. Quer detalhar quais serviços? Porquê é que eu digo qualitativo e quantitativo? Veja o exemplo do protocolo de diabetes. Há anos que existe o protocolo de diabetes. E uma maneira que nós vemos de acompanhar o protocolo de diabetes, por exemplo, a melhor maneira de controlar um doente diabético é pela hemoglobina glicada. E nós continuamos a medir só a glucose. É verdade que a glucose faz bem. Mas é uma das formas de medir, de acompanhar. Mas, e depois toda a patologia associada, evidentemente, a evolução. Mas se o doente for à farmácia, o diabético, tomar o antidiabético oral, o valor que vai obter no sangue capilar vai ser muito próximo da realidade. Nós dizemos, olha, está boa, está muito bem, não é? Mas na realidade, se calhar, está todo descompensado. Portanto, tem que haver, esse protocolo tem que evoluir no sentido do melhor acompanhamento. Por exemplo, no caso do protocolo de diabetes, vou falar, é por isso que eu falo muitas vezes em aprofundamento dos serviços que se fazem. O farmacêutico tem que ter a capacidade e a autoridade para pedir uma hemoglobina glicada, para melhor acompanhar o doente. Porque a monitorização dos doentes pode ser feita perfeitamente numa farmácia. Pode ser feita por farmacêutico. Isto não é novo, não sei o que digo, isto existe.
Sabe que trabalhei muito no Porto, trabalhamos muito, não gosto da palavra trabalhar. Discutimos muitos problemas entre nós, médicos farmacêuticos, e também com pessoas de outros países que vão falar no Porto. Nós, não sei se foi em 2014, 2015 ou 2016, não sei na altura, fizemos umas jornadas dedicadas exclusivamente, quase exclusivamente à prescrição farmacêutica, onde se mostraram exemplos concretos de vários países. E este foi o protocolo que lá veio. Dos Estados Unidos, que uma colega nossa, foi minha aluna, que estava a trabalhar lá. E a responsável por isto disse, porquê é que não se faz isto em Portugal? Devolvo-lhe a pergunta, porquê? Se calhar, não sei qual é a razão, muito honestamente, porque já devíamos ter evoluído nesse sentido. Ao fim de tanto tempo, já devíamos ter evoluído nesse sentido. É por isso que eu digo que é preciso também revisitar o que existe na farmácia, dos protocolos que se fazem, para os aprimorar, para os aprofundar. Portanto, não é só em número, é também em qualidade dos menos. Porque é mais fácil. Porquê é que eu acho que isto é importante, este serviço de farmacêutico na farmácia? E há bocado falamos acesso aos dados clínicos. Toda a ação do farmacêutico que se faz na farmácia e nos laboratórios de dados clínicos, quando estamos a trabalhar no medicamento e no acompanhamento do doente, existe também o acesso, obviamente, que os dados são do doente, como está aí, não vale a pena estar com idiosincrasias, sociedade protetora de dados, não tem nada a ver com nada, os dados são meus. Então ainda hoje eu vou ao hospital tenho as análises que trago, que as pragas são minhas, não é? Não ficam lá reservadas. Mas também é preciso intervir diretamente e inscrever-se nos nossos serviços que nós fazemos lá. Quer dizer, de nada vale eu ter uma intervenção farmacêutica numa farmácia que depois não possa reportar. Já viu? A vantagem que eu tenho, imagina um doente que estou a monitorizar o protocolo, mais uma vez antidiabetes. Eu não posso escrever na ficha do doente que hoje deu 94, amanhã deu 120. Quando ele for ao médico, passado uma semana ou 3 meses, tem todo o perfil. Quer dizer, medicamentos que toma sem receita médica, que é dispensar na farmácia, todo este perfil é importante. Portanto, quando se fala em acesso aos dados, nós temos que ir muito mais longe. Quer dizer, não faz sentido não termos a possibilidade de tudo que nós fazemos enquanto profissionais de saúde. Eu refiro muito a profissionais de saúde, sabe? Eu incomodo muito quando nos dizem que somos profissionais de saúde e tratam-nos como uns simples agentes de saúde. Não sei se já ouviu dizer isto. Esta pequena diferença de educador e tratador de gente doente, a mim, aliás, o governo é muito explícito nisto. Você reparou? Profissional de saúde e outros agentes de saúde, não é? Profissional de saúde são quem? Os médicos, os enfermeiros e os farmacêuticos. Esta pequena coisa de não nos considerar muitas vezes, sob o ponto de vista, eu não diria ideológico, mas conceptual, como uma pessoa fora, e este ano foi muito típico na pandemia, não é? O farmacêutico melhor do mundo, por causa das vacinas, e no dia seguinte, profissionais de saúde não existiam. Quer dizer, esta noção intrínseca que está subjacente àquele pensamento longínquo, que já veio há muito tempo, tem que ser combatido. Esta inércia. Eu acho que muitas vezes nós fazemos coisas, o protocolo de diabetes para mim é uma questão de inércia, sabe? É uma questão de nós até acreditamos nisto, mas ainda não demos o passo. Eu acho que nós temos capacidade de fazer isso e temos capacidade de convencer as pessoas porque isso existe. Eu não trago nada de novo. E quem é que remunera? Eu falo, e tenho falado muitas vezes, até na comunicação social, que nós temos dados que diz que, estudos já não são recentes, que diz que por cada euro gasto pelo Estado no acompanhamento de farmacoterapêutico, isto é, na monitorização do doente, que é aquilo que eu defendo também, não é preciso ser um médico, um doente ambulatório, não precisa estar todos os dias ir para o médico para a consulta, não precisa, não faz sentido, não é? Nós podemos monitorizar e, se for necessário, encaminhá-lo para o médico, não é? Se não podemos ver. Se nós conseguimos acompanhar o doente no sentido da boa adesão à terapêutica, se vimos que está funcionando, que está a ser eficiente, está a ser eficaz, a terapêutica instituída, não há razão nenhuma para andarmos sempre a sobrecarregar o médico clínico quando ele possa ser usado noutras coisas mais importantes. Novos diagnósticos, novos doentes mais urgentes. Quer dizer, não vamos estar aqui a desperdiçar saberes e desperdiçar tempos com coisas que já estão controladas. Tudo isso parece muito evidente, não é? Parece claro, mas ainda não conseguimos convencer um Ministro da Saúde que fosse que estes serviços têm que ser remunerados e a remunerá-los. O que é que falta? Não.
Não, claro, tem toda a razão, mas isso é uma questão também conceptual, acho que é uma questão conceptual também. É que para os ministros até agora, sabe que eu acredito que muitos ministros até queriam ir por esse caminho, mas o facto de gastar, de dispor mais dinheiro, vai ter sempre o contraponto de dizer que o sistema de saúde vai gastar mais dinheiro. Isto é, de uma maneira muito clara, o sistema de saúde em Portugal tem sido sempre subfinanciado, orçamentado. Há muitos anos que isso existe, e realmente é verdade. Mas de um momento para o outro, na pandemia, houve dinheiro para tudo. E houve dinheiro, se calhar não digo que foi mal usado, nunca foi mal usado, mas se calhar devia ter usado outras prioridades como dar. Vejam um exemplo. O Estado pôs cá fora a possibilidade de fazer 6 testes agora no Natal, gratuitos. Paga a 15 euros cada teste. 15 euros cada teste dá 90 euros por pessoa por mês. Se metade da população portuguesa que tem direito a isso assumisse isto, metade, 5 milhões, dava 450 milhões de euros. E 450 milhões de euros em que quem ia visitar os idosos tinha que esperar na fila, quem ia visitar as pessoas internadas nos hospitais tinha que esperar na fila, mas eu queria tomar um café no café do restaurante, ir para lá e pintar à vontade. Isto é, era necessário nessa altura, para o tanto dinheiro envolvido, criar-se prioridades. Não é? Isso é o meu lado humanista. Não estou a dizer que todos têm direito, todos têm direito, mas há o meu lado humanista que há prioridades que têm que ter. E houve dinheiro para isso. E fizeram muito bem. Foi muito bem, foi uma decisão política ótima, porque era necessário para que isso acontecesse. Mas para ter um acompanhamento de farmacoterapeuta numa farmácia, como eu dizia há bocado, que por cada euro o Estado poupa 14 euros, não pode pagar metade. Não pode financiar isto, estamos a brincar. Como é que vai convencer o que não aconteceu até hoje? Basta mostrar isto. Olha, veja, ganha 14, está a ver? Repara um outro estudo que temos nós... Em quanto tempo? A questão é essa. Nós temos ciclos políticos de 4 anos. Se calhar é por aí. Não, não, exatamente. Não, exatamente. Mas eu acho que tem que se começar. E eu acho que nós andámos anos e anos e anos a fazer experiências de piloto. Repara, é só pilotos. Nós já sabemos o que vai sair, mas é pilotos. Eu acho que nós precisamos de pôr os ministros de Portugal com ministros de outros países onde isto existe. Olha, veja o que nós rendemos. Que para falar entre eles, já que não falam com os profissionais de saúde, ou menos que digam, olha, faça, veja. Porque realmente há um medo. Eu acho que é muito medo. Mas isto convence. Não é uma questão de convencer, comprova-se que é verdade, porque toda a gente sabe, quando as farmácias estão envolvidas, as farmácias farmacêuticas, normalmente há sempre bom resultado. E normalmente há sempre uma poupança muito significativa para o Estado. Eu vou só provar outro estudo que temos nosso, de gente feita, que está na minha lista. Nós provamos, são testes de doutoramento no Estado, está publicado, portanto não é assim, são comprovados por seus pares, que nós conseguimos diminuir em 80% a ida às urgências do hospital. Isto foi feito um estudo em Faro. Das pessoas que vão ao hospital, que não seja de origem traumática, que seja por inércia medicamentosa, diminuímos 80%. Como? Pelo trabalho feito por farmacêuticos, para cada caso foram as farmácias, para o acompanhamento de farmacoterapêutico. É preciso mais? Desculpa, é preciso mais? Isto não é uma força política, é sentar e dizer, faça. Aliás, sublinha precisamente no seu programa a diferença entre serviços em farmácias e serviços farmacêuticos. Na sua opinião, e tendo em conta o que tem sido esta nossa conversa e a sua visão da profissão, as farmácias deviam ater-se exclusivamente aos serviços farmacêuticos? Não, eu não queria dizer isso. Mas digo que tem que haver um predomínio muito significativo de serviços farmacêuticos. Eu sei que neste momento aqui há nas farmácias com nutrição, há com podologia, há muitas coisas assim, muitas coisas paralelas aos serviços, que são serviços de farmácia, não serviços farmacêuticos. Eu até acredito que haja farmácias que necessitam disso também, faz um bem à sociedade, um bem também. Também acredito nisso perfeitamente e não me repugna que isso existe. Mas tem que haver uma componente major a nível de serviços farmacêuticos. Porque o farmacêutico que está na farmácia é exatamente igual ao farmacêutico que faz fora. Eu não sei se sabe que durante muito tempo, por exemplo, as vacinas, eu cheguei a duvidar se era serviço farmacêutico ou se era serviço de farmácia. Porque o farmacêutico só podia fazer a leitura nua e crua, só dizia que só podia dar vacinas na farmácia. Isto é, o farmacêutico não é bom cá fora? É competente para uma área, não é outra, competente para outra?
Ainda há dias, não sei aonde, que antigamente os farmacêuticos especializados clínicos só podiam trabalhar na província, porque na cidade não sabiam. E muitas vezes também trabalhavam bem cá fora da cidade, mas dentro do hospital não pode. Ainda hoje, se for ao serviço de patologia dos hospitais, vê que muitos poucos farmacêuticos estão na chefia, ou quase nenhum, um ou dois, não é? Quer dizer, não são bons no hospital, mas se der um passo cá fora, são iguais aos médicos. Já viu? Esta noção de farmacêutico bom num sítio e não bom per se, do que eu sou competência, me incomoda. E esta é uma opção que eu tenho que combater. Portanto, eu defendo que as farmácias devem ter predominantemente serviços farmacêuticos, mas serviços de farmacêuticos comandados e dirigidos com competências farmacêuticas, seja dentro ou fora. Preciso entender. Agora, eu não admito que possa haver... Agora, tem que haver uma decisão muito definida sobre isto. Não confundir as coisas, não é? Entre serviço farmacêutico e serviço... E remuneração. Óbvio. Não. Isso está fora de questão. Vamos lá ver. Hoje em dia, dada a situação em que vivemos neste país, todo o serviço que nós fazemos é um ato farmacêutico que tem que ser pago. O ato médico, a consulta do médico é paga. Quer dizer, o enfermeiro é pago. Eu não estou a perceber porque é que nós temos que dizer continuamente remunerar. Tem que ser, ponto. Tem que haver aqui, isto não é político, é dizer, tem que ser, não só, se neste momento tudo que se faz na farmácia parasse, o Estado pagava. O Estado via a falta que faz. Quer dizer, neste momento, eu não sou nada anti-greve, não estou da greve, mas às vezes é preciso que tomem consciência que nós fazemos muito mais do que fazemos e de uma maneira, às vezes, desinteressada, mas quando está em causa a sobrevivência, já não é assim, não é? Portanto, tem que ser, mas eu acho que isso já é uma coisa natural. Isso vai acontecer, porque nos outros países acontece. A França acontece. Se eu fizer o acompanhamento de um hipocoagulado, pagam 40 euros. Quer dizer, é normal. Até o início de um tratamento, em Inglaterra, é logo com 20 euros ou 30 euros, libras. Quer dizer, eu não percebo porque é que não há ser cá. Sabe porque é que eu acho isto? Porque as pessoas só veem o dinheiro que sai, não fazem as contas bem feitas. Porque se eu evitar ir um dia ao hospital, eu poupo um dia de trabalho a menos. Há um colega meu que diz assim, muito simplesmente, nós vamos todos morrer de ataque cardíaco ou AVC. O que eu quero é demorar o mais tempo possível. Porque se eu tiver um AVC e não morrer aos 60 anos, vou ter mais 20 anos de vida a gastar ao Estado. Mas se eu tiver o meu AVC aos 80 anos e morrer, então poupo 20 anos ao Estado. E estas contas, o Estado não está a saber fazer. Está a ter uma ideia muito mercantilista, muito dá cá, põe cá. Não está a medir bem o que se passa. Quer dizer, não tem havido em Portugal, em saúde, uma visão de médio e longo prazo. Tem havido uma visão muito imediatista. E porquê é que acha que vai mudar? Vai ter que mudar, porque as pessoas aprenderam com a pandemia. Porque a pandemia houve despesas a mais que não era necessário. Houve hospitais superlotados que não era necessário. Se pudesse antecipadamente estimulado muito mais cuidar dos primários. As pessoas chegam ao lugar de saúde primários, sentem-se em pânico, porque não são tratadas, e cada um tem a sua urgência, não é? Olha, imagina o seu filho. Eu vou ao hospital correr, mesmo que seja mal, mas ninguém me ajuda ali. O farmacêutico não pode, o centro de saúde não pode, eu vou para o hospital, porque a minha urgência é minha. Por amor de Deus. Quando é que eu vou entupir no hospital? Porque se calhar não era necessário. Portanto, este caminho todo que se teve até hoje foi um caminho perdido. Porque é disso que eu digo, a pandemia é uma lição para todos nós. Porque permite ver o que nós fizemos menos bem e rapidamente dar o salto qualitativo do nosso trabalho de saúde. Portanto, eles têm que ver isto. Passando para o âmbito mais interno da própria Ordem, o seu programa promete uma revisão estatutária. Pode avançar quais são as principais propostas que vai colocar sobre a mesa? Não, esta revisão estatutária tem que ser feita. Alguns pontos lá, por acaso eu tenho isso apontado, há alguns pontos lá que eu tenho conflito uns com os outros. E quando há gente boa, não há problema nenhum. Sabe que as leis foram feitas para a gente boa, não é? Porque quando a gente vai portela a lei, portela. E há pontos lá nos estatutos que não estou a falar desta revisão que o Governo quer fazer ou que pretendeu fazer, isso aí não faz sentido nenhum. Eu espero que não chegue à frente nem coisa que se pareça.
Porque as ordens, primeiro, são Estado e, segundo, são reguladores da profissão. Quer dizer, não posso pôr uma pessoa fora a regular uma coisa que é nossa. Não é? Não devemos. Quer dizer, devemos se regular quem sabe regular. E não venham falar aqui em cooperativismos, porque o cooperativismo resolve-se também. Mas também depende, também resolve-se. Agora, há pontos nos estatutos realmente que estão em conflito uns com os outros, algumas alíneas, que podem, em situações menos boas, que já gerar algum conflito, que estão bem perfeitamente definidas e que pode perfeitamente resolver a bom termo. Eu acho que não há problema nenhum. Destaca também no seu programa que os recém-formados têm uma decalagem entre o fim da formação académica e o início da sua atividade profissional. Como é que vai resolver isto? Precisamente por isso, como eu lhe disse, criar novas condições para eles. Se eu conseguir integrar, veja o exemplo da farmácia, se eu conseguir estimulá-los no sentido de pôr mais serviços farmacêuticos, mais contato com o doente, eu acho que eles vão conseguir melhor isso. Vão se sentir mais satisfeitos e vão sentir que os 6 anos que fizeram de curso, ou 5 anos, valeu a pena. E uma pessoa que tem um trabalho satisfatório, sentir-se preencher as suas ilusões, as suas expectativas, geralmente são bem aceitos por tudo isso. Portanto, eu acho que é um caminho a apostar fortemente nisso. Mais do que ser jovem ou ser idoso, a juventude é dar-nos uma ideia do futuro da profissão. Porque a ordem, repara bem, a ordem entre o jovem e não jovem, a ordem tem de regular a profissão é igual. Tanto sabe o jovem que sai da faculdade, como sai o idoso mais velho, o menos jovem. Porque, sob o ponto de vista regulatório de profissão, é idêntico, não é? Porque a ordem tem uma vantagem muito grande. Primeiro, define o que é ser farmacêutico. Só é farmacêutico quem está escrito na ordem. Segundo, o ensino profissional tem uma vantagem extraordinária da parte da ordem, é que diz assim, quando o doente chega à beira de um jovem ou de um menos jovem, sabe antecipadamente que a ordem confere a essas duas pessoas reconhecimento das suas competências. Isso é uma mais-valia imensa. Porque quer seja jovem, quer seja menos jovem, os conhecimentos que eles têm para olhar por nós, o saber que eles têm, tem que me inspirar a mim a mesma confiança. Portanto, em termos de regulação da profissão, ser jovem ou menos jovem não tem importância nenhuma. Agora, o que tem importância no jovem é que, dizer, quanto mais jovens houver na profissão, mais profunda, mais profícua vai ser a profissão, mais alicerces tem. E é por isso que eles têm que ser apoiados. Porque se não forem apoiados, eles saem. Hoje em dia, a juventude de hoje, eu vejo por meus filhos, já ou preenchem os requisitos que eu acho para ser feliz, que dizem eles, ou então vão procurar melhores caminhos. E Portugal desperdiça, as profissões desperdiçam e outros aproveitam não. Por falar nisso e pegando nesse ponto, como é que olha, e sendo professor, como é que olha para a formação pré-graduada? Acha que a que temos hoje se adequa às necessidades do mercado de trabalho e aos desafios que são lançados aos farmacêuticos? Na indústria, na distribuição, na comunitária, enfim, transversalmente. Sabe que a profissão farmacêutica, o curso de mestrado em ciências farmacêuticas, primeiro, tem um currículo que tem que ser aceito a nível europeu para poder haver reconhecimento. Segundo, é um ensino científico, não é técnico, é mais científico. Portanto, tem base que lhe permite dar o salto qualitativo. Terceiro, há as disciplinas básicas, que são comuns, que têm que ser, mas tem outras optativas. E essas optativas permitem que os alunos, à saída da faculdade, ou pelo menos durante o percurso pré-académico, possam encontrar skills e formas de pensar diferentes que permitem ter maior abrangência para continuar no mercado de trabalho. Se me perguntar se sai da faculdade com conhecimento de gestão, não sairão. Mas sairão com os métodos, com as bases necessárias para dar o salto qualitativo. Isto é, o ensino universitário é um ensino que prepara as pessoas para a vida, não colmata todos os buracos que existe que a vida nos põe nos pés, não é? Que não colmata todos os buracos da rua. E para isso temos de ser nós. A ordem tem um papel interessante nessa área, porque pode alertar para isso. E a ordem tem um papel complementar, por isso que eu digo, não é para toda a formação, não é uma entidade formativa, mas é uma entidade que promove e que tem que promover a diferenciação de formação e para colmatar as deficiências que conduzem a ser as trabalhos diferenciadas. Isto é, se me perguntar a mim se a pré-graduação é boa, é muito melhor que em muitos países. Senão, não me crio os meus alunos. Ouça, Paulo, eu tenho a melhor das informações sobre a nossa formação. Portanto, eles saem bem formados, não é para todas as áreas da vida, mas saem bem formados e com
capacidade de abranger um vasto leque de trabalhos civis profissionais. Assim o quer individualmente. Portanto, se vai cobrir tudo, não cobre. Mas que dá instrumentos para isso? Dá. Agora, há pontos pontuais, há nichos que não, é evidente, não é? Eu não quero dizer... Como é que nós éramos quando éramos novinhos? Nós também saímos da faculdade, também éramos novatos, não sabíamos tudo, não é? Nós às vezes esquecemos-nos que quando saímos da faculdade não saímos com o conhecimento todo, mas saímos com capacidade para fazer algo. Muito Agora, bem. que é preciso melhorar, dar novas coisas, que é preciso ligar à universidade, que a universidade podia colaborar mais connosco, podia, como fazendo ao longo da formação cursos paralelos, que os alunos quereriam e que melhoria ainda as suas capacidades para ficar para fora. Isto podem fazer e acho que devem. Aliás, eu acho que as faculdades que estão a perder neste momento é precisamente a capacidade de fazer formação continuada, paralela, mas íntegra, mas intimamente relacionada com os percursos normais exigíveis perante a Comunidade Europeia. E claro, à medida que as coisas vão evoluindo, tem que evoluir os currículos. O falar hoje de medicamentos não é falar há 100 anos atrás. Não se pode usar os slides há 20 anos falando hoje da mesma coisa. Quer dizer, tem que haver uma evolução, não é? Normalmente isso é uma adaptação de conteúdos que muitas vezes não tem nada a ver com o nome da cadeira. É uma evolução natural. Ai de quem não fizer isto. Então está mais. Também vai ser subtraído no sistema, não é? Muito bem. Do meu lado dou-me por satisfeito. Convidava-o a deixar, se quiser, uma mensagem final aos seus colegas que nos verão e que terão ainda a possibilidade de votar nestas eleições. Não, o que eu lhe posso dizer assim, sem ser do ponto de vista de eleitoralista, há duas maneiras diferentes de ver a profissão para mim. Que é, uma delas é muito voltada para o medicamento, ou mais voltada para o medicamento, outra é mais voltada para o doente, mais clínica, mais interventiva. Eu defendo esta segunda, na sequência do que se passou no OMS, em 93, em que o foco é que não é só aquela parte, desde a produção e design até a assistência ao medicamento, mas também depois do acompanhamento da terapia instituída, isto é, ver a adesão, isto é, ver a eficácia do tratamento definido, terminar a terapêutica até o fim, monitorizar todo esse percurso. Isto faz de nós uns verdadeiros profissionais de saúde, para mim. Que acredito que a minha experiência própria faz com que o farmacêutico seja muito mais que aquilo que é. E acredito também que o farmacêutico é bom no local de trabalho, mas também é bom fora do local de trabalho. Quer dizer, eu acredito num farmacêutico que, enquanto profissional de saúde, capaz de atuar em múltiplos sítios, sempre assumindo a sua vertente e o seu conhecimento enquanto profissional de saúde. Isto é essencialmente o que eu defendo. Defendo maior integração da farmácia no centro de saúde, nos centros de saúde, nos centros de cuidados primários. Eu não percebo porque é que a farmácia não está ligada umbilicalmente aos de saúde. Eu acredito piamente que somos capazes de fazer muito mais. Acredito muito nos farmacêuticos e acredito mesmo que nós somos capazes de evoluir no sentido de maior proximidade dos serviços de saúde, integrá-los mais, ter uma posição muito mais abrangente e muito mais profícua e muito mais piloto na ciência de saúde. Entre mim e o meu adversário, eu não queria falar de adversário porque não é o momento para falar, mas realmente apresentamos perfis de caminhos diferentes e o meu, creio eu, é aquele que mais se enquadra no profissional farmacêutico do futuro.